Fala pessoal, tudo bem? Continuando aqui com os vídeos, né? Como eu falei, quero fazer agora mais frequente, realmente pegar firme aqui, apesar de estar bastante frio aqui na minha região. Estamos aqui com, deixa eu ver agora aqui, acho que a gente está com uns 4, 3 graus, tá bem frio. Mas vamos lá, né? E hoje o vídeo vai ser Experiências com Miguel e Jesus. Esse vai ser o título. Então eu queria contar para vocês, eu tava vendo uns vídeos aí que eu gosto de ver bastante coisa no YouTube e eu vi um vídeo eu vejo de todo tipo de vídeo, né? Tudo que é de espiritualidade, então eu gosto de ver bastante coisa e tentar alinhar com o meu raciocínio. Então, geralmente eu consigo filtrar bastante coisa, tem coisas que eu concordo, tem coisas que eu não concordo. Eu acho que é assim com todo mundo, né? Mas eu tava vendo um vídeo do pastor Antônio Júnior e me chamou bastante atenção o vídeo das criancinhas contando experiências com Jesus. E eu me tocou no coração de falar nessa mesma linha da minha experiência, do que aconteceu comigo. E então eu queria contar para vocês. Isso foi em 2020 e eu tive um problema de saúde, mas foi um problema, na verdade, um despertar, né? Na verdade, né, desde criancinha eu sempre tive muito contato com a espiritualidade, com pessoas que já tinham desencarnado, mas eu não sabia lidar, né? Imagina uma criança com 5, 6 anos tendo esse contato, então eu tinha muito medo, eu não queria ter esse contato. Eu confesso para vocês que eu tenho irmãs, menina, né? E eu não conseguia dormir no meu quarto sozinho, porque eu tinha muito contato com essas questões espirituais, com pessoas desencarnadas. E eu tinha muito medo e eu falava pro meu pai, pra minha mãe, eles faziam, principalmente meu pai, fazia muito bullying comigo, dizia que eu era muito medroso. Então foi bem difícil. Às vezes eu ficava sozinho em casa, eu não conseguia ficar dentro de casa, eu saía pra rua, porque eu tinha muito medo, tinha muito contato. Mas assim, eu fui lidando e fui tendo muito contatos no decorrer dos anos, né, contato com Jesus, mas ele conversava comigo, mas eu sempre senti uma coisa boa na presença dele. Nunca, ele não, a gente não falava de espiritualidade, eu só sentia a presença e eu tinha alguns problemas na época e ele me dizia, não, as coisas vão dar tudo certo, tenha calma, tenha fé. E ele, tipo, era um ombro amigo, assim, né? A sua presença já me acalmava. Mas aí em 2020, um problema voltando lá, né? Na data de 2020, tive um problema, nada com aquilo que todo mundo teve ali, uma situação diferente, uma situação de coronárias do coração, só que eu nesse dia eu tenho certeza que eu fiz a passagem para o outro lado e na verdade foi um despertar, porque eu tive o problema, eu senti toda a situação de realmente passar para o outro lado, né? Só que eu não fui, porque não era a hora de ir, né? E eu fiquei no hospital e aí o pessoal fazia exame, vários exames, e o médico vinha e dizia pra mim, ó, tu não tem nada, tu tá com pânico, vou te dar alta. Eu dizia, não, eu não tô bem, eu não vou embora, eu não saio daqui. E aí eu lembro que eu fui numa sexta-feira, final de semana horrível no hospital, né? A gente vê que a gente é impotente, porque bastante gente desencarnando ali do lado, gente com problema de. Nossa, eu vi cada coisa horrível.
cirrose, teve um com cirrose do meu lado lá. E fui fazer o exame, entrei na sexta, fui fazer o exame na quarta, por muita insistência minha. Aí eu lembro assim que eram 5 pessoas, eu fui o último. Quando eu fiz, eles ficaram assim, apavorados. Cara, tua veia coronária esquerda tá entupida. Eu lembro assim de eu estar conversando com o médico, fazendo o exame. E ele falou pra mim assim, ó, eu não mexo. Essa veia aí fechou e se eu mexer nela, ela arrebenta e você morre. E eu falei pra ele, cara, eu não vou abrir o peito. Eu não vou fazer outro procedimento. Ou é assim, agora abre, ou eu vou partir daqui. Eu não vou ficar debilitado, né? Claro, ninguém quer, né? Deus é que sabe. Mas eu lembro que ele ligou no Viva Voz pro meu médico. E o meu médico falou assim, não, pode abrir. E ele falou assim, não, mas se a gente mexer, ele vai morrer. Não, não, pode abrir. Não, mas você não tá entendendo, ele vai morrer se mexer. Ele falou pela terceira vez, não, pode abrir. Aí eu lembro que ele falou pra mim assim, cara, então vamos lá. Puxa o teu ar aí e só solta quando eu mandar. Puxei meu ar, né, tudo que eu podia, fiquei segurando. Aí ele mandou solta, puxa. Acho que na quarta vez ele bateu na minha perna e falou assim, cara, não te quero ir lá em cima, porque abriu tua veia. Mas tipo assim, eu percebi que ele tava espantado e tava um amigo meu do lado que é médico também da UTI. Na época era, né? Também arregalado assim. E pra mim foi uma coisa assim totalmente normal, porque disse que é uma coisa bem dolorida, eu não senti nada. Foi um procedimento assim, como se fosse uma coisa bem comum. Mas assim na hora eu já vi que eu fiquei melhor e tal, né? Fui pra casa e tal. E com o decorrer do tempo, eu tava casado, eu falei que eu queria me separei, e aí eu fui num local e eu tive essa conexão espiritual. E veio todo aquele momento no hospital. Tipo um filme assim, né? Um filme, um sonho, mas totalmente reconstruído, muito nítido daquilo que eu estava vivendo naquele dia ali que eu contei para vocês. Só que com uma imagem da real situação. Eu ali, deitado, conversando com o médico, o meu amigo do lado, médico também, da UTI, e de repente eu olhei assim na parede, a uns 3 metros, uma pessoa de branco, acho que 1,90 m, não sei com precisão, mas eu lembro que era alto, de barba, cabelo até o ombro, me olhando lá daquela parede nos meus olhos e passando uma tranquilidade, assim, uma ternura, uma coisa tão boa, aquilo que eu sempre tinha nas minhas conversas. Só que eu vendo ele mesmo, sabe? Eu vendo. Nessas conversas que eu tinha antes, ela sempre ficou uma conversa no meu consciente, eu vendo a imagem no meu consciente, da minha cabeça, do meu cérebro. Ela, eu vendo ela projetando no meu cérebro, na minha cabeça e se expandindo para fora, mas uma imagem diferente dessa. Essa realmente eu vendo ele ali, nítido. E no médico, de repente surgiu uma pessoa um pouco na frente do médico, assim, entre eu e o médico que estava fazendo o procedimento em mim. Eu vou dizer que essa pessoa, não sei precisamente a altura, mas vamos chutar lá com uns 2,30 de altura. Um cara loiro, com o cabelo até o ombro, olhos claros, com uma armadura, tipo, era toda prateada assim, com os detalhes numa capa vermelha, uns detalhes na armadura dele, cinza,
com o prateado, com o vermelho, mas muito forte assim. E essa pessoa, ela colocou a mão no meu peito, no meu coração, a mão grande assim, ele enfiou a mão no meu coração e entrou a mão dele para dentro, mais ou menos isso aqui para dentro, foi. Eu senti ele movimentando a mão aqui, de repente ele puxou a mão e eu vi na mão dele o coração com um pouco de sangue assim, pulsando. E ele, como ele estava de costa para Jesus, ele virou para Jesus. Quando ele virou para Jesus, Jesus fez com o sinal com a cabeça assim. E quando eu estava olhando para Jesus, quando eu fui olhar para frente, não estava mais ali o cara loiro. E aí foi aquilo que eu falei para vocês, que eu me senti bem. E claro que eu fiz todo um procedimento, as questões médicas e tal, né? Mas eu me senti curado, entendeu? Claro que a gente não pode ser ignorante e dizer, não, agora eu vou abandonar tudo e isso aqui foi um milagre. Mas assim, eu realmente a minha vida voltou ao normal. Voltou totalmente ao normal. Hoje eu ando bastante de bicicleta. Quem me conhece sabe que eu ando aí 300 quilômetros. E pra vocês terem uma ideia, comecei a andar em 2022, mas assim com mais determinação, né? E eu tô agora com 21 mil quilômetros pedalado. Então uma coisa assim de tipo, comecei devagar e fui aumentando, né? Mas é muita coisa. Para quem pratica esporte sabe que é muita coisa. Para quem teve o problema que eu tive, né? Só que aí o que aconteceu? Nesse dia que eu tive essa visão, eu falei, caramba, o que que eu vi, né? E aí eu lembro que eu me desloquei para minha casa e eu vim pensando, falei, cara, esse cara só pode ser um anjo. E eu lembro que eu cheguei em casa, eu fui direto pro YouTube. Eu falei assim, coloquei lá anjos. Não, mas esse cara é uma patente maior, arcanjos. E aí veio lá Arcanjo Miguel. Mas só que assim, Arcanjo Miguel veio a imagem de um arcanjo moreno. Falei, cara, mas o cara que eu vi era loiro. Mas eu comecei a prestar atenção ali e começou a vir um calor muito forte, dos pés até a minha cabeça, assim, muito forte. Foi uma coisa assim, uma energia que. E aí eu comecei a chorar, 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 chorar. E eu tive certeza que era o Miguel. E aí é uma coisa assim absurda que eu tava vendo agora o vídeo do ali do pastor com o testemunho das crianças assim chorando e eu entendo, sabe? É realmente uma coisa maravilhosa. Então, nesse momento a gente tem que passar essas situações porque realmente desperta, né? A gente vê um momento que muitas pessoas às vezes está desconectado, né? E isso é uma coisa que às vezes não acha que não existe nada, né? Depois do que a gente está aqui. E ali foi o start, né, das minhas conexões. Porque depois de 20 dias eu liguei minha televisão, veio esse cara loiro, apareceu na minha televisão do nada, assim, eu liguei e veio esse cara loiro que eu descrevi para vocês. Eu tirei uma foto do meu celular. Depois de mais uns 20, 30 dias veio a imagem de Jesus, eu também tirei a foto e eu montei essas duas fotos e fiz um quadro eu coloquei no meu quarto, deve ter 1,50 m, eu acho. Eu fiz uma imagem bem grande, porque é uma coisa assim, foi muito impactante, foi uma coisa muito forte na minha vida. E assim, aí comecei a ter conexões com eles, e aí eles começaram a me falar o que. Porque assim, eu sempre eu comento que a gente não vem fazer peso na Terra, a gente tem missões. E aí eles começaram a me falar das missões, o que fazer.
E aí eu lembro que também em uma outra experiência que eu fui nesse mesmo lugar, nesse dia eu cheguei totalmente desconectado, sabe? Eu cheguei muito relaxado, muito despreocupado, despretensioso é a palavra certa, né? E eu lembro que eu fui assim, e aí daí comecei a me conectar, né? Quando eu me conectei mesmo, eu lembro que eu tava falando com uma pessoa sobre espiritualidade, né? E aí a pessoa falou assim, ela me fez um comentário, tipo, imagina assim, né, um local e tal, e daí parece que eu entrei em não é um sonho, sabe, uma conexão que realmente começou, da mesma forma que eu contei pra vocês aí, veio essa conexão, sabe, eu lembro assim bem nítido, eu subindo umas escadas. Aí eu abri, tipo, um portão, aí eu fui subindo, isso era alto, sabe, pra cima, e aí eu lembro que tinha nuvens, aí eu comecei a subir aquelas nuvens e fui caminhando sobre as nuvens. E aí tinha uma construção, um templo, mas um templo assim muito parecido com o templo de Salomão, claro, de menores proporções, mas muito parecido. E eu lembro que eu cheguei, subi mais as escadas para entrar nesse templo, tava a porta dupla assim, ela entreaberta, e eu fui entrando. E eu fui caminhando, e eu lembro assim que eu tinha tipo bancos, né? Mas eu comecei a olhar pro chão, ele era todo dourado. Eu falei, cara, mas isso aqui é ouro. E comecei a prestar atenção nos bancos, também era ouro. Era um negócio brilhoso. E aí quando eu cheguei mais ou menos na metade, assim, tava vindo uma mulher de branco. E essa mulher falou assim pra mim. Quando eu vi ela, eu reconheci ela, né? Ela falou assim: o meu filho tá te esperando. Eu falei: ok, obrigado. Foi só essa conversa, assim, e eu continuei. Praticamente não parei a conversa, eu disse ok, obrigado, e fui continuando a caminhada. E eu lembro que eu cheguei até mais uns. Só que não tinha aquela visão clara lá do final, sabe? Eu fui caminhando e daí foi se abrindo. E quando eu cheguei assim, tava aquela cadeira de ouro, é, essa pessoa sentada na cadeira, e ela levantou e eu falei assim: Jesus. Aí eu comecei a olhar para a cadeira dele, comecei a olhar para os bancos, para o chão, para as paredes. Falei: nossa, mas é tudo ouro. É tudo ouro. Ele falou: sim, tudo ouro. Falei: mas eu não entendi. Porque quando você esteve lá na terra, né, sempre com humildade, plantando, né, essa questão, e o ouro, a gente tem na cabeça da gente que o ouro é uma coisa para rico, só rico tem, né? Aí ele falou assim para mim, que não existe nenhum metal que consiga elevar a frequência igual ao ouro. E era assim um lugar fantástico, uma sensação maravilhosa de estar ali dentro. Eu falei, tem razão, tem razão. Comecei a sentir aquela energia, né? E aí eu lembro que eu estava assim numa fase que eu estava muito cabisbaixo, estava muito pós ali as situações de quase morte, achando que qualquer coisinha também poderia, né, ser essa questão de. E aí eu lembro que ele falou assim pra mim: eu vou te mostrar quem você é. E aí ele, tipo, a gente elevou do chão, a gente começou a subir. Com a energia dele a gente começou a subir. E aí eu lembro que ele olhou, ele fez, a gente subiu até, não sei a altura, né, mas tipo assim, ele falou: olha pra baixo. Eu olhei assim, aí tava uma situação lá, aquele ser lá embaixo, assim, um ser lá embaixo.
Aí ele falou assim, tá vendo lá? Eu falei, tô vendo que, nossa, que bonito, nossa, que diferente. Aí ele falou, é você lá. Eu falei, não, não sou eu, é você. É tipo assim, um ser corajoso, sabe? Um ser que não tem medo de nada, que é um ser que vai e que resolve, que, sabe, que tá ali pra lutar pelas paixões, pra fazer o bem. Sabe, aquilo foi tão bonito assim, eu comecei a chorar, e eu lembro que quando eu tava chorando lá, a pessoa que tava junto comigo ali, porque eu tava totalmente fora, né, assim, o que que tá acontecendo? Eu falei, não, não, tá tudo bem, tá tudo bem. Então, olha, são experiências assim, algumas que eu tô contando aqui, né, por isso que eu até fiz o título de Experiências com Jesus e com Miguel. Então, acho que e vai ter várias outras aí, né? Só para ficar registrado para vocês aí, para fortalecimento da fé, conexão com Deus, e espero que vocês tenham gostado aí e que eu acho que quem tem isso aí também deveria comentar aí, pessoal. Falar, é um momento de a gente despertar. Fica com Deus aí, pessoal.